empoeiradas? Hayford sussurrou quando ele e Mac atravessaram a porta da entrada auxiliar do gigantesco abrigo subterrâneo de Carpátia, conduzidos por um segurança. Do outro lado, um pouco adiante do Condor 216 e no meio de numerosos subordinados e assistentes, lá estava Fortunato, com aparência animada e trajando outro terno. Nicolai providenciou roupas limpas para ele, murmurou Mac. Hayford não comera nada durante um período de mais de 12 horas, mas não havia pensado em fome até aquele momento. Os lacaios de Carpátia, demonstrando uma surpreendente animação, tinham acabado de servir-se em um buffet e estavam sentados equilibrando pratos e copos sobre os joelhos. Um grande apetite tomou conta de Hayford quando ele avistou presunto, frango e carne bovina, além de toda sorte de guloseimas do Oriente Médio. Fortunato cumprimentou-o com um sorriso e um aperto de mão. Hayford não retribuiu o sorriso e mal apertou a mão do homem. O potentado Carpátia pediu que fôssemos ao encontro dele em seu escritório dentro de alguns instantes. Mas, por favor, coma alguma coisa antes. É o que vou fazer, disse Hayford. Apesar de ser um funcionário, ele tinha a sensação de estar comendo no campo do inimigo. Contudo, seria uma tolice passar fome só para provar alguma coisa. Ele precisava se fortalecer. Enquanto ele e Max serviam-se no buffet, Max sussurrou. É melhor não deixar transparecer que somos muito amigos. Sim, disse Hayford. Carpátia conhece minha posição, mas talvez ache que você é leal a ele. Não sou, mas não há futuro para quem admitir isso. Como eu, por exemplo? Perguntou Hayford. Um futuro para você? Ele não será muito longo, mas o que posso dizer? Carpátia gosta de você. Talvez se sinta seguro por saber que você não esconde nada dele. Para Hayford, as iguarias em seu prato assemelhavam-se às escolhas que ele havia feito. Talvez seja a comida do inimigo, ele pensou, mas serve como alimento. Quando ele e Mac foram conduzidos ao escritório de Carpátia, Hayford sentia-se bem alimentado. A presença de Mac ali causou surpresa a Hayford. Ele nunca participara de uma reunião com Carpátia. Como sempre acontecia em tempos de crises internacionais e catástrofes, Nicolai mal conseguia conter um sorriso de satisfação. Ele também havia trocado de roupa e demonstrava estar bem descansado. Hayford sabia que ele próprio estava com uma aparência horrível. Por favor, disse Carpátia efusivamente. Capitão Steele e piloto McCallum, sentem-se. Se o senhor não se importar, prefiro ficar em pé, disse Hayford. Não há necessidade. Você parece exausto e temos assuntos importantes na agenda. Hayford acomodou-se com relutância em uma poltrona. Ele não entendia aquela gente. Aquele escritório lindamente decorado competia com o edifício principal de Carpátia, agora transformado em uma pilha de ruínas a pouco mais de meio quilômetro de distância. Como aquele homem podia estar preparado para toda e qualquer eventualidade? Leon Fortunato estava em pé, perto de um dos cantos da mesa de Carpátia. Sentado na beira da mesa, Carpátia encarava Hayford, o qual decidiu ir direto ao assunto. Senhor, minha mulher, Capitão Steele, tenho más notícias para você. Oh, não. A mente de Hayford passou imediatamente para a posição de defesa. A sensação era a de que Amanda não estava morta e ponto final. Hayford não se importava com o que aquele mentiroso, aquele que se atrevera a chamar Amanda de compatriota, tinha lhe contar. Se Carpátia dissesse que ela estava morta, Hayford não sabia se conseguiria manter a palavra dada a Mac, nem se teria condições de conter-se para não agredi-lo e fazê-lo retratar-se da calúnia que ele dissera sobre Amanda. Sua mulher, que sua alma descanse em Deus. Hayford agarrou o braço da poltrona com tanta força que as pontas de seus dedos pareciam estar prestes a arrebentar. Ele cerrou os dentes. Que ousadia do anticristo dizer que sua alma descanse em Deus, ao se referir à sua mulher. Hayford tremia de raiva. Orou desesperadamente para que, se isso fosse verdade, se tivesse perdido Amanda para sempre, que Deus o usasse para matar Nicolai Carpátia. Mas a morte dele só ocorreria depois de 3 anos e meio a partir do início da tribulação, e a Bíblia dizia que o anticristo ressuscitaria e se transformaria em Satanás. Mesmo assim, Hayford suplicou a Deus que lhe concedesse o privilégio de matar aquele homem. Mas até que ponto ele se sentiu satisfeito e vingado?
Era essa dúvida que o impedia de tomar uma atitude naquele instante. Conforme você sabe, ela estava a bordo de um 747 da Pan Continental, que partiu hoje de Boston para Bagdá. O terremoto aconteceu momentos antes de o avião pousar. O melhor que conseguimos apurar foi que aparentemente o piloto viu o caos, entendeu que não tinha condições de pousar perto do aeroporto, arremeteu e deu meia volta. Rayford sabia o que viria a seguir se a história fosse verdadeira. O piloto não teria conseguido ganhar altitude por ter arremetido e dado meia volta com muita rapidez. O pessoal da Pancom contou-me, prosseguiu Carpathia, que o avião não teve condições de manter-se no ar naquela velocidade. Testemunhas oculares dizem que ele passou raspando pela margem do Tigre, bateu com força na água quando estava no meio do rio, afundou de bico e desapareceu. O corpo inteiro de Rayford estremecia a cada batida de seu coração. Ele abaixou a cabeça, encostando o queixo no peito, tentando recompor-se. Depois, ergueu os olhos para Carpathia, aguardando detalhes, mas não conseguiu abrir a boca, nem mesmo proferir um som qualquer. A correnteza é muito forte ali, Capitão Steele. O pessoal da Pancom me disse que um avião como aquele afundaria como uma pedra. Nada foi encontrado no rio abaixo, nenhum corpo. Temos de esperar alguns dias até conseguirmos um equipamento de resgate. Lamento muito. Rayford não acreditava nos sentimentos pesarosos de Carpathia, nem que Amanda estivesse morta, e acreditava menos ainda que ela agira em conluio com Nikolai Carpathia. Buck trabalhava como louco. Seus dedos estavam machucados e com bolhas. Chloe tinha de estar ali. Ele não queria conversar, só queria cavar. Mas Chisholm era um homem detalhista. Eu não entendo, Cameron, ele disse. Por que o carro de Chloe está na garagem onde Loretta costumava guardar o dela? Eu também não, disse Buck com negligência. Mas ele está lá, e isso significa que ela está por aqui. Talvez o terremoto tenha arremessado o carro para dentro da garagem, sugeriu Chisholm. Não creio, disse Buck. Eu não estou me importando muito com isso. Continuo sem entender porque não dei falta do carro dela quando cheguei aqui. O que você tinha deduzido? Que ela havia fugido de carro daqui, que se salvara. Você continua achando isso possível? Buck endireitou o corpo e comprimiu os nós dos dedos nas costas, tentando aliviar os músculos doloridos. Ela não teria chegado a lugar nenhum a pé. Tudo aconteceu muito rápido. Não houve aviso. Houve sim. Buck encarou o rabino. Você estava debaixo da terra, Chisholm. Como pode saber? Ouvi alguns estrondos minutos antes do início do terremoto. Quando o terremoto começou, Buck estava no Range Rover. Ele avistara animais na pista, cães latindo e correndo e bichos que não costumam ser vistos durante o dia. Antes que o céu escurecesse completamente, ele não observara nenhuma folha se movendo, mas os semáforos e as placas de sinalização balançavam para frente e para trás. Foi então que ele entendeu que o terremoto estava começando. Tinha havido pelo menos um rápido aviso. Será que Chloe pressentira alguma coisa? O que ela teria feito? Para onde teria ido? Buck voltou a cavar. O que você disse que encontrou no carro dela, Chisholm? Só o computador e o telefone. Buck parou de cavar. Será que ela está na garagem? Receio que não, Cameron. Revistei tudo. Se ela estava lá quando tudo desabou, disse Chisholm, acho que você não haveria de querer encontrá-la. Talvez eu não queira, pensou Buck, mas preciso ter certeza. O corpo de Rayford retesou-se quando Carpathia tocou em seu ombro. Ele imaginou a cena de dar um pulo da cadeira e estrangulá-lo, mas permaneceu sentado, espumando de raiva, olhos fechados, sentindo-se prestes a explodir. Eu me solidarizo com seu sofrimento, disse Nikolai. Talvez você possa entender como eu também me sinto ao ver tantas vidas ceifadas por causa dessa calamidade. O fenômeno foi mundial e atingiu todos os continentes. Só a região de Israel foi poupada. Rayford esquivou-se do toque de Carpathia e recuperou a voz. O senhor não acha que isso foi a ira do cordeiro? Rayford, disse Carpathia, com certeza você não responsabilizaria algum ser supremo por um ato tão desalmado, tão caprichoso, tão implacável quanto este. Rayford balançou a cabeça. O que ele estava pensando? O
que poderia convencer o anticristo de que ele estava errado? Carpátia contornou sua mesa e sentou-se em uma poltrona de couro preto e de espaldar alto. Vou lhe contar o que direi ao restante de meus subordinados para que você não precise participar da reunião e vá para os seus aposentos a fim de descansar um pouco. Eu não me importo de ouvir isso com os demais funcionários. Quanta generosidade, Capitão Steele. No entanto, há algumas coisas que preciso tratar só com você. Hesitei em levantar este assunto após uma perda tão recente, mas você sabe que eu poderia mantê-lo preso aqui. Claro que poderia, disse Hayford, mas preferi não fazer isso. Hayford deveria sentir-se agradecido ou desapontado. Alguns dias na prisão, até que não seria mal. Se ele soubesse que sua filha, seu genro e Tizion estivessem bem, poderia suportar isso. Carpátia prosseguiu. Eu o compreendo mais do que você imagina. Deixaremos de lado nossas desavenças e você continuará a trabalhar para mim como tem feito até agora. E se eu pedir demissão? Você não pode optar por isso. Atravessará esta crise com espíritos de nobreza, como tem feito em outras ocasiões semelhantes. Caso contrário, vou acusá-lo de insubordinação e você será preso. É isso que significa deixar de lado nossas desavenças? O senhor quer manter um empregado que prefere ser demitido? Com o tempo vou conquistar sua simpatia, disse Carpátia. Você já soube que seu apartamento foi destruído? Não posso dizer que isso me surpreende. Há equipes trabalhando na tentativa de recuperar tudo o que possa ser útil. Enquanto isso, providenciamos uniformes e artigos de primeira necessidade para você. Seu novo alojamento é funcional, apesar de não ser luxuoso. A prioridade de minha administração é reconstruir a Nova Babilônia. Ela será a nova capital do mundo. Bancos, comércio, religião e governos iniciarão e terminarão aqui. O maior desafio no restante do mundo é restabelecer os sistemas de comunicação. Já começamos a restabelecer uma rede internacional que sistemas de comunicação são mais importantes que pessoas? Mais que limpar áreas que possam causar doenças? Mais que enterrar corpos? Mais que reunir famílias? No devido tempo, Capitão Steele, essas providências também dependem dos sistemas de comunicação. Felizmente, a ocasião de meu projeto mais ambicioso não poderia ter sido mais propícia. Recentemente, a comunidade global comprou todas as empresas de comunicações de satélites internacionais e telefones celulares. Dentro de alguns meses, teremos a primeira verdadeira rede mundial de comunicações de telefones celulares movidas por luz solar. Dei a ela o nome de celular solar. Assim que as torres de celulares forem reerguidas e os satélites entrarem em órbita em sincronismo com a Terra, qualquer pessoa será capaz de comunicar-se com quem quer que seja, a qualquer hora e em qualquer lugar. Carpátia parecia ter perdido a capacidade de esconder a alegria que sentia. Se essa tecnologia funcionasse, solidificaria seu poder sobre a Terra. Seu domínio seria completo. Ele possuiria e controlaria tudo e todos. Assim que estiver em condições, Capitão Hayford, você e o piloto McCallum deverão trazer meus embaixadores para cá. Há alguns aeroportos grandes funcionando ao redor do mundo, mas com o uso de aeronaves menores. Meus homens principais serão levados a um lugar onde você possa apanhá-los com o Condor 216 e conduzi-los até aqui. Rayford não conseguia se concentrar. Tenho 2 pedidos a fazer, ele disse. Adoro quando você me pede alguma coisa, disse Carpátia. Eu gostaria de ter informações sobre minha família. Encarregarei alguém disso. E o que mais? Necessito de 1 ou 2 dias para ser treinado por Mac para pilotar helicópteros. Talvez eu seja chamado para levar alguém onde só um helicóptero tenha condições de chegar. Providenciarei tudo o que você necessitar, capitão. Você sabe disso. Hayford olhou de relance para Mac, que parecia atônito. Hayford não devia surpreender-se diante da reação de Mac. Se Mac não estava em conluio com Carpátia, havia assuntos importantes que eles deveriam discutir. Não poderiam fazer aquilo dentro do abrigo, onde todos os cômodos, com certeza, eram vigiados. Hayford queria atrair Mac para o reino de Deus. Mac seria uma maravilhosa adição ao comando tribulação, principalmente enquanto ambos desfrutassem da confiança de Carpátia.
Estou morrendo de fome, Cameron, disse Tizion. Eles haviam cavado os escombros até a metade e Buck se desesperava a cada golpe de pá. Por toda parte havia evidências de que Chloe morava naquela casa, mas nenhuma de que ela estivesse lá, viva ou morta. Se eu cavar mais 1 hora, conseguirei chegar ao porão, Tizion. Comece pela cozinha. Talvez lá você encontre alguma coisa para comermos. Eu também estou faminto. Mesmo sabendo que Tizion estava do outro lado da casa, Buck sentiu o peso da solidão. Seus olhos ardiam e lacrimejavam enquanto ele cavocava, afastava, levantava e atirava para longe os entulhos, em um esforço talvez inútil de encontrar sua mulher. À noitinha, Buck subiu exausto do porão localizado no canto dos fundos da casa. Arrastou sua pá até a frente, disposto a ajudar Tizion, mas na esperança de que o rabino tivesse encontrado algo para ele comerem. Tizion levantou uma escrivaninha e ela caiu perto dos pés de Buck. Oh, Cameron, não vi que você estava aqui. Você está tentando chegar à geladeira? Exatamente. A energia elétrica está desligada há horas, mas deve haver alguma coisa que ainda não se estragou. 2 vigas enormes impediam a passagem até a geladeira. Enquanto Buck tentava afastá-las, seu pé enroscou-se na ponta da escrivaninha esmagada. Papéis e agendas telefônicas espalharam-se pelo chão. Uma das agendas continha nomes e endereços dos membros da Igreja Nova Esperança. É melhor deixar isso à mão, Buck, pensou, enrolando-a e colocando-a no bolso da calça. Passados alguns minutos, Buck e Tizion estavam sentados de costas para a geladeira, mastigando alguma coisa que serviu para aliviar um pouco a fome de ambos. Buck tinha a sensação de que, se deitasse, dormiria uma semana inteira. Porém, o mais importante de tudo era terminar a escavação. O simples pensamento de encontrar Chloe morta o deixava apavorado. Felizmente, Tizion estava em silêncio. Buck precisava pensar. Onde eles passariam a noite? O que comeriam no dia seguinte? Mas por ora, Buck só queria continuar sentado, comer e envolver-se nas lembranças de Chloe. Ele a amava demais. Como seria possível amá-la tanto se a conhecer havia menos de 2 anos? Quando eles se conheceram, ela parecia uma moça madura para seus 20 anos, mas agora vinha se comportando como uma pessoa 10 ou 15 anos mais velha. Ela havia sido uma dádiva de Deus, a mais preciosa que ele recebera, excetuando a salvação. Como teria sido sua vida após o arrebatamento se não tivesse conhecido Chloe? Talvez se sentisse agradecido e satisfeito por saber que estava com Deus, mas seria um homem muito solitário. Naquele momento, Buck também sentia-se grato a seu sogro e Amanda, grato por sua amizade com Chen Rosenzweig, grato por sua amizade com Tizion. Ele e Tizion teriam de persuadir Chen, mas o israelense continuava fascinado por Carpathia. Aquilo precisava mudar. Chen necessitava de Cristo. O mesmo acontecia com Ken Hitz, o piloto que Buck contratara tantas vezes. Ele teria de procurar Ken, saber se ele estaria bem, se seus aviões ainda estivessem em condição de voar. Empurrando a comida para o lado, ele abaixou a cabeça e começou a cochilar. Preciso voltar para Israel, disse Tizion. Murmurou Buck. Preciso voltar para a minha terra. Buck ergueu a cabeça e olhou para Tizion. Não temos onde morar, ele disse. Mal temos condição de chegar até o próximo quarteirão. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Você é um homem procurado pela polícia de Israel. Pensa que eles já o esqueceram, agora que estão trabalhando para resgatar feridos do terremoto? É claro que não, mas entendo que a maioria das 144 mil testemunhas, e eu sou uma delas, são procedentes de Israel. Nem todas procederão de lá. Muitas virão de tribos espalhadas no mundo inteiro, porém, a grande maioria está em Israel. E essa maioria deve ser tão fervorosa quanto Paulo, mas neófita e destreinada. Sinto que estou sendo chamado para conhecê-las, saudá-las e doutriná-las. Elas devem ser mobilizadas para sair a campo. Digamos que eu o leve até Israel. Como poderei preservar sua vida? O quê? Você acha que preservou minha vida em nossa fuga através do Sinai? Ajudei. Ajudou?
Você me faz rir, Cameron. De certa maneira, sim, devo-lhe a vida. Mas você estava tão a perigo quanto eu. Aquilo foi obra de Deus e ambos sabemos disso. Buck levantou-se. Está bem, está bem. Mesmo assim, levá-lo de volta a um lugar onde você é considerado um fugitivo parece loucura. Buck ajudou Tizion a levantar-se. Espalhe a notícia de que morri no terremoto, disse o rabino. Depois viajarei disfarçado com um daqueles nomes que você costuma inventar. Não sem antes fazer uma cirurgia plástica, disse Buck. Você é uma pessoa conhecida, ainda mais em Israel, onde todos de sua idade são mais ou menos parecidos. O sol começava a desaparecer no horizonte quando eles terminaram de vasculhar a cozinha. Tizion encontrou sacos plásticos e alimentos embalados que poderiam ficar guardados no carro. Buck conseguiu retirar algumas roupas da confusão em que o quarto dele e de Chloe se transformara. Tizion foi até a garagem e pegou o computador e o telefone de Chloe. Nenhum dos dois tinha força suficiente para escalar o muro de asfalto diante da casa de Loretta, portanto resolveram contorná-lo. Quando chegaram ao Range Rover, ambos tiveram de entrar pela porta do passageiro. E então? O que você está pensando agora? Perguntou Tizion. Se Chloe estivesse viva no meio daquelas ruínas, teria nos ouvido e gritado nosso nome, você não acha? Buck assentiu com profunda tristeza. Estou tentando aceitar o fato de que ela está soterrada. Eu estava errado, só isso. Nós não a encontramos no quarto, nem na cozinha, nem no porão. Talvez ela tenha corrido para uma outra parte da casa. Nesse caso, precisaríamos de ferramentas maiores e mais adequadas para arrastar todos aqueles entulhos até encontrá-la. Não posso imaginar deixá-la lá, mas também não tenho condições de prosseguir a escavação esta noite. Buck dirigiu o Range Rover rumo à igreja. Devemos dormir no abrigo esta noite? Ele perguntou. Ele não está firme, respondeu Tizion. Se houver um novo abalo, poderá cair sobre nós. Buck continuou rodando. Faltava 1,5 km para chegar à igreja quando ele passou por um local na vizinhança cujas construções estavam retorcidas e abaladas, mas não haviam desabado. Apesar de danificadas, muitas estruturas continuavam em pé. Um posto de gasolina, iluminado por lâmpadas de butano, atendia a uma pequena fila de carros. Não somos os únicos cidadãos sobreviventes, disse Tizion. Buck entrou na fila. O homem que dirigiu o posto tinha uma espingarda encostada nas bombas e gritava acima do ruído de um gerador movido a gasolina. Pagamento só em dinheiro, máximo de 75 litros. Quando acabar, acabou. Buck completou o tanque do carro e disse, eu lhe pago $1.000 em dinheiro pelo gerador, sim, eu sei, de jeito nenhum, posso conseguir 10.000 por ele amanhã. Você sabe onde posso encontrar um outro? Não sei de nada, respondeu o homem com um ar de aborrecimento. Minha casa desapareceu, vou dormir aqui esta noite. Está precisando de companhia? Para dizer a verdade, não. Se você se sentir desesperado, volte aqui, não vou mandá-lo embora. Buck não podia culpar o homem. Em tempos como esses, até que ponto alguém pode acolher pessoas desconhecidas? Cameron, disse Tizion quando Buck retornou ao carro. Eu estava aqui pensando, será que a mulher do técnico do computador sabe que o marido dela morreu? Buck meneou a cabeça. Vi a mulher dele apenas uma vez. Não me lembro do nome dela. Ei, espere um pouco. Ele enfiou a mão no bolso e tirou de dentro o livro de endereços dos membros da igreja. Aqui está, Sandy. Vou ligar para ela. Após discar os números, Buck não se surpreendeu ao ver que a ligação não pôde ser completada, mas animou-se quando ouviu uma mensagem gravada de que todos os circuitos estavam ocupados. Pelo menos já era algum progresso. Onde eles moram? Indagou Tizion. Talvez a casa não esteja em pé, mas poderíamos verificar. Buck leu o nome da rua. Não sei onde fica, disse ele, avistando em seguida um carro da polícia com as luzes piscando. Vou perguntar. O policial estava encostado no carro fumando. Você está em serviço? Buck perguntou. Descansando um pouco, respondeu o policial. Já vi coisas demais hoje que não quero ver pelo resto da minha vida, se é que você me entende. Buck mostrou-lhe o endereço. Não temos mais pontos de referência, mas... siga-me. Você está falando sério? Não há nada mais que eu possa fazer por alguém esta noite. Para lhe dizer a verdade, não fiz nada de bom a ninguém.
Siga-me, vou indicar a rua que você procura, depois vou embora. Alguns minutos depois, Buck piscou os faróis em sinal de agradecimento ao policial e parou diante de uma casa geminada. Tizion abriu a porta do passageiro, mas Buck segurou seu braço. Deixe-me ver o celular de Chloe. Tizion arrastou-se até o fundo do carro e retirou o aparelho dentre uma pilha de objetos que ele embrulhara em um cobertor. Buck abriu o aparelho e viu que ele havia sido deixado ligado. Remexeu o porta-luvas e encontrou um adaptador de acendedor de cigarros que se encaixou ao telefone e o fez funcionar. Buck apertou o botão indicador do último número ligado e deu um suspiro. Era o dele. Tizion fez um sinal afirmativo com a cabeça e ambos desceram do carro. Buck pegou uma lanterna em sua caixa de ferramentas. A casa geminada do lado esquerdo tinha as janelas quebradas em todas à sua volta e o muro de arrimo desmoronara, deixando a frente da construção inclinada. Buck colocou-se em uma posição onde conseguiu iluminar o local através das janelas. Vazio, ele disse. Nenhum móvel. Veja, exclamou Tizion, apontando para uma tabuleta na grama onde se lia Aluga-se. Buck consultou novamente o livro de endereços. A casa de Donnie e Sandy é a do lado, ele disse. O local parecia extraordinariamente intacto. As cortinas estavam abertas. Buck agarrou-se na grade de ferro do parapeito da janela e iluminou a sala de estar com a lanterna. Parecia uma sala confortável. Buck girou a maçaneta da porta da frente e encontrou-a destrancada. Enquanto ele e Tizion caminharam pela casa nas pontas dos pés, tornou-se evidente que havia algo errado naquela mesinha no fundo da sala. Buck olhou assustado e Tizion virou-se de costas e curvou o corpo. Sandy Moore estava tomando o café da manhã naquela mesinha, segurando um jornal, quando um imenso carvalho caiu sobre o telhado com tanta força que a esmagou com a pesada mesa de madeira. O dedo da jovem senhora continuava enroscado na asa da xícara de café e sua face estava encostada na seção do Serviço de Meteorologia do Chicago Tribune. Se o corpo daquela senhora não estivesse completamente esmagado, alguém diria que ela estava cochilando. Ela e o marido devem ter morrido quase que no mesmo instante, disse Tizion em voz baixa, a quilômetros de distância. Buck fez um movimento afirmativo com a cabeça naquele ambiente fracamente iluminado. Precisamos sepultar essa senhora. Jamais conseguiremos tirá-la debaixo daquela árvore, disse Tizion. Temos de tentar. Buck encontrou algumas pranchas de madeira no corredor externo da casa que foram colocadas por baixo da árvore como alavancas, mas aquele tronco tão grande, com capacidade para destruir um telhado, uma parede, uma janela, uma mulher e uma mesa, não queria sair do lugar. Precisamos de instrumentos mais pesados, disse Tizion. Para quê? Disse Buck. Ninguém será capaz de enterrar todos os mortos. Confesso que não estou pensando muito no que fazer com o corpo dessa senhora. Estou pensando na possibilidade de termos encontrado um lugar para morar. Buck encarou-o, como se não tivesse ouvido bem. E daí? Prosseguiu Tizion. Não é o lugar ideal? É verdade que o pavimento diante da casa quase foi destruído totalmente. Essa sala, exposta às intempéries, pode ser facilmente reparada. Não sei por quanto tempo ficaremos sem energia elétrica, mas... Já entendi, disse Buck. Não temos alternativa. Buck passou com o Range Rover por cima do que restara da casa ao lado. Estacionou nos fundos, fora da vista de curiosos. Ele e Tizion descarregaram o carro. Ao atravessar a porta dos fundos, Buck percebeu que eles tinham condições de retirar o corpo da Sra. Moore debaixo da árvore. Os galhos estavam pousados contra um armário enorme no canto da sala. Isso impediria que a árvore caísse um pouco mais, caso eles pudessem serrar o assoalho por baixo. Estou tão cansado que mal consigo ficar em pé, Cameron, disse Tizion, enquanto ambos desciam a escada estreita que dava para o porão. Eu também estou a ponto de desmoronar, disse Buck. Ele apontou a lanterna para o teto do porão e viu que o cotovelo de Sandy atravessara a madeira do assoalho e estava visível. No porão, aparentemente só havia peças de computadores desmontados, mas, de repente, eles avistaram a caixa de ferramentas de Donnie. Um martelo, alguns formões, um pé de cabra e um serrote seriam o suficiente.
pensou Buck, arrastando uma escada portátil até o local. Tizion segurou-a enquanto Buck enroscava as pernas no último degrau para equilibrar-se. Em seguida, Buck começou a árdua tarefa de atravessar o pé de cabra pelo assoalho do pavimento superior com a ajuda de um martelo. Seus braços doíam, mas ele não desistiu até conseguir abrir alguns buracos com tamanho suficientes para encaixar o serrote no lugar. Ele e Tizion começaram a serrar, revezando-se, a madeira resistente, uma tarefa que parecia não terminar nunca em razão da lâmina sem corte do serrote. Eles tomaram o devido cuidado para não atingir o corpo de Sandmore com o serrote. O formato do local serrado fazia lembrar os caixões de pinho nos quais os vaqueiros eram enterrados no Velho Oeste. Quando eles serraram o assoalho até a altura da cintura de Sandy, o peso da parte superior de seu corpo fez a madeira do assoalho ceder e ela caiu nos braços de Buck. Ele prendeu a respiração, lutando para manter o equilíbrio. Sua camisa ficou coberta de sangue pegajoso e Sandy parecia leve e frágil como uma criança. Tizion ajudou Buck a descer da escada, enquanto levava o corpo para o quintal da casa. Buck pensava que talvez tivesse de fazer o mesmo com o de Chloe na casa de Loretta. Ele deitou cuidadosamente o corpo sobre a grama umedecida pelo carvalho. Em seguida, Buck e Tizion começaram a cavar uma sepultura rasa. O trabalho era fácil porque o terremoto remexera a parte superior do solo. Antes de enterrarem o corpo, Buck enfiou a mão no bolso, pegou a aliança de Donnie, colocou-a na palma da mão de Sandy e fechou-a. Depois de cobrirem-na com terra, Tizion ajoelhou-se e Buck fez o mesmo. Tizion não conhecera Donnie nem sua mulher. Ele não fez um ofício fúnebre, simplesmente recitou a letra de um hino antigo, fazendo com que Buck rompesse em soluços tão altos que podiam ser ouvidos do outro lado do quarteirão. Porém, não havia ninguém por perto e ele não conseguia conter os soluços. Eu te amarei na vida e te amarei na morte, e enquanto neste mundo eu viver, eu te louvarei. Quando o frio da morte sobre mim se abater, será esse, Jesus, o momento em que mais te amarei. Buck e Tizion encontraram 2 quartos pequenos no pavimento superior, um com uma cama de casal, o outro com uma cama de solteiro. Fique com a cama maior, insistiu Tizion. Vou orar para que em breve Chloe esteja aqui a seu lado. Buck aceitou. Ele entrou no banheiro e tirou as roupas sujas de barro e sangue. Tendo apenas a lanterna para iluminar o ambiente, ele lavou-se na pia, encontrou uma toalha grande para enxugar-se e desabou na cama de Donnie e Sandmore. Buck dormiu o sono da morte, orando para que nunca mais precisasse acordar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, Hayford foi despertado por um telefonema de seu copiloto. O relógio marcava 9 horas da manhã de terça-feira da Nova Babilônia, e ele tinha de enfrentar um novo dia, quisesse ou não. Pelo menos contava com a possibilidade de conversar com Mac sobre Deus. Pasta 5.